professora Valéria. Vamos iniciar nossa terceira aula de geometria espacial. Tema dessa aula, prisma. Nessa aula falaremos apenas sobre prisma regular. Então, um prisma regular é um prisma reto. Então, vamos lembrar das nossas últimas aulas. Prisma reto é um prisma onde a aresta lateral é perpendicular ao plano da base do meu prisma. Então, prisma regular é um prisma reto, onde as bases são polígonos regulares, ou seja, polígonos onde as arestas são todas congruentes. Então, aqui nesse exemplo, eu tenho um prisma regular hexagonal. Essa palavra hexagonal, que se refere à natureza do meu prisma, ela está ligada ao polígono regular que forma a sua base. Então, no caso desse exemplo, temos um prisma onde a base é um hexágono regular. Logo, ele é chamado de prisma hexagonal regular. Se eu tivesse uma base onde tivéssemos um triângulo equilátero, né? Um polígono regular, então um triângulo equilátero seria chamado de prisma regular triangular ou prisma triangular regular, ok? E se a base fosse um quadrado, prisma quadrangular regular, e assim por diante, ok? Bom, vamos falar um pouco sobre a área de um prisma. Então, tomemos como exemplo aí o nosso prisma de base hexagonal, o prisma regular hexagonal, que mostramos aí no último slide. Então, se eu estiver me referindo à área da base desse prisma, a área da base é a área de um polígono que forma a base desse prisma. Então, no caso desse exemplo, a área de um hexágono regular. Basta calcular, então, a área desse polígono que eu tenho a área da base do meu prisma regular. Se eu estiver me referindo à área lateral, chamamos de área lateral a soma das áreas de todas as faces laterais. Cada uma dessas faces é um retângulo. É um retângulo onde uma aresta média tem a medida da aresta da base e a outra aresta tem a medida da aresta lateral do meu prisma. Se eu encontro a área de uma dessas faces, basta então multiplicar por 6. Esses retângulos são todos congruentes, porque esse prisma é regular. Então, basta multiplicar por 6 que eu encontro a área lateral do meu prisma. Se eu buscar a área total do meu prisma, então, a área total deste prisma vai ser a soma de duas áreas da base mais a área lateral, que já é a soma de todas as faces laterais. Então, temos aqui destacado para vocês a área total, 2 vezes a área da base, mais a área lateral. Um exemplo, então, de cálculo de área total do prisma regular. Acompanhemos esse enunciado. Calcule a área total de um prisma triangular regular, logo, a base é um triângulo equilátero, cuja aresta da base mede 2 centímetros e a altura mede 5 centímetros. A ilustração, né, para este enunciado, então, é um prisma, onde eu tenho como base um triângulo equilátero de lado 2 centímetros e a aresta lateral 5 centímetros. Para encontrar a área total, eu preciso primeiramente encontrar a área da base do meu prisma. A área da base é a área de um triângulo equilátero. Vamos lembrar aí como que eu calculo a área de triângulo equilátero. Então, a fórmula da área do triângulo equilátero é a medida da aresta ao quadrado, raiz de 3 sobre 4. Vou lembrar um pouquinho sobre as aulas de geometria plana, como chegamos aí nessa fórmula da área do triângulo equilátero.
A área para triângulo mais comumente usada é a área dada por base vezes altura sobre 2, que nós conhecemos bem. Porém, se eu tenho um triângulo equilátero onde eu conheço apenas a medida da aresta e a medida da altura ela não é conhecida no meu enunciado, observando aqui a altura, ela forma um triângulo retângulo com a metade dessa aresta, porque a altura ela vai de encontro ao ponto médio dessa aresta que é oposta ao vértice onde eu tracei essa minha altura. Então, esse cateto aqui desse triângulo, ele mede, eu vou destacar esse triângulo aqui em vermelho, para ficar mais visual o triângulo para qual eu estou me referindo. Então, essa aresta aqui tem medida A sobre 2. Aqui é a hipotenusa desse triângulo retângulo, tem medida A, medida da aresta do triângulo equilátero. E a altura, ela se relaciona com esses outros dois lados desse triângulo retângulo pelo teorema de Pitágoras. Usando, então, o teorema de Pitágoras, eu consigo relacionar a altura esses outros dois segmentos aqui, que estão escritos em função de A, a medida da aresta do meu triângulo equilátero. Temos, então, que a hipotenusa ao quadrado, a hipotenusa é a medida da aresta, é igual à soma das medidas dos catetos ao quadrado, h ao quadrado, mais A sobre 2 ao quadrado. Escrevendo, então, a minha altura em função da aresta A, temos h ao quadrado é igual a ao quadrado menos a ao quadrado sobre 4. Resolvendo essa expressão, chegamos que h é igual a A raiz de 3 sobre 2. Então, eu escrevi a medida da altura em função da medida da aresta do meu triângulo equilátero. Substituindo aqui na fórmula da área do triângulo, qualquer, né? A base, ela tem medida A da aresta, vezes a altura, que tem medida A raiz de 3 sobre 2, em função desta aresta A, dividido por 2 ou vezes 1/2. Então, eu encontro A ao quadrado raiz de 3 sobre 4. Ok? Apagando aqui, vou usar então esse resultado que já está aqui descrito, ok? Para encontrar a área da base do meu prisma. A área da base, então, a medida da aresta é 2, 2 ao quadrado, raiz de 3 sobre 4, ou seja, a área da base, 4 raiz de 3 sobre 4, ou seja, a área da base é raiz de 3 centímetros quadrados. Bom, área lateral agora, né? Para a área total, eu preciso da área da base e da área lateral. A área lateral vai ser a soma das áreas das faces laterais do meu prisma. A soma das áreas das faces laterais é 3 vezes a área de uma dessas faces laterais. Uma dessas faces laterais é a medida, é a área, né, de um desses retângulos que forma as faces laterais no meu prisma. Vamos calcular, então, a área de uma face. Então, a área de uma face vai ser a área de um retângulo de medida 2 centímetros por 5 centímetros. Então, a área de uma face, área de retângulo, base vezes altura, 2 vezes 5. A área de uma face, 10 centímetros quadrados. Com esses dois resultados, a área da base e a área de uma dessas faces, é mais simples, então, eu calcular a minha área total. A área lateral vai ser dada por 3 vezes a área de uma dessas faces, ou seja,
3 vezes 10 centímetros quadrados, 30 centímetros quadrados. Portanto, a área total será 2 vezes a área da base mais a área lateral. 2 vezes raiz de 3 mais 30 centímetros quadrados. Concluímos, então, o nosso exemplo. Vamos conversar um pouquinho sobre mais possibilidades para a base aqui do meu prisma. Quando estivermos nos referindo a um prisma de base regular, as bases mais comuns nas situações problemas são o quadrado, o triângulo e o hexágono regular. O quadrado, né? Vamos lembrar aqui, um prisma de base quadrangular, ok? A área de um quadrado é a medida da aresta ao quadrado. O prisma de base triangular, nós já conversamos sobre ele no nosso exemplo. Então, para calcular a área do triângulo da base, basta usar aqui a fórmula da área do triângulo equilátero, ok? E, por último, um outro prisma muito comum nas situações problemas é o prisma de base hexagonal regular, onde a base é um hexágono regular. Observemos que para encontrar a área de um hexágono regular, né, eu tomando o ponto central do meu hexágono, que é o ponto de encontro aqui dessas diagonais, a partir desse ponto eu traçar segmentos de reta com os vértices do meu hexágono, esses 6 triângulos que se formam são todos triângulos equiláteros. Triângulos onde a aresta A do meu hexágono é a aresta desse meu triângulo equilátero. Então, basta calcular a área de um triângulo equilátero de aresta A, onde A é a aresta do meu hexágono, e multiplicar por 6. Ou seja, a fórmula da área de um hexágono regular, relembrando aí as aulas de geometria plana, vai ser a área de um triângulo equilátero vezes 6. 6 ao quadrado raiz de 3 sobre 4, que simplificando temos 3 ao quadrado raiz de 3 sobre 2. Então, as bases que mais aparecem nas situações problemas são essas 3. Mas podemos ter prismas regulares com qualquer base que consista em um polígono regular, um pentágono regular ou qualquer outro polígono regular. Bom, nessa aula ficamos por aqui. Tchau, tchau.